Virtus Highline motor 1.0 turbo, essa aqui é a segunda versão mais cara da linha do sedã da Volkswagen. E nesse vídeo, sem enrolação, vamos direto ao ponto, eu vou te contar 5 coisas que eu acho que poderiam ser um pouquinho melhores aqui. Se você é daqueles que gosta de acompanhar pontos positivos e negativos de automóveis, não esquece de se inscrever aqui no canal, clica no botão aqui embaixo, ativa o sininho das notificações, porque daí você vai ficar sabendo quando tiver vídeos sobre esses assuntos aqui no canal. A gente fala de diversos automóveis, com vídeos em diversos formatos, eu acho que você vai curtir conhecer o nosso conteúdo. E se já está preparado para saber esses detalhes sobre o Virtus, deixa um like aqui embaixo, vamos lá, que eu vou te apontar a primeira verdade que você precisa saber sobre esse carro aqui. No interior do Virtus, o que a gente pode notar é um acabamento com plástico em predominância. Aqui o que muda é a textura, realmente mais agradável, muda a cor também, para dar um aspecto um pouco mais luxuoso, até com essa simulação de costuras por aqui, mas é plástico, tá? Assim como na parte inferior. Se o material for de boa qualidade, for aplicado dessa maneira aqui, e se elas forem de qualidade para que a médio e longo prazo não fiquem fazendo barulho de acabamento, beleza. É uma tendência, não tem como fugir disso. Algo que me chamou a atenção positivamente está aqui nas portas. Além desse aplique seguindo o restante do aplique central do painel, o descansa-braço no mesmo couro sintético dos bancos e também um tecido preto. Realmente dá um aspecto de maior cuidado com o acabamento do Virtus. Uma coisa que vale a pena ressaltar, além disso no acabamento, são os bancos em couro sintético. Os bancos foram revistos nesse facelift, né? Um capricho maior, um esmero maior no acabamento do Volkswagen, que aliás nos últimos anos nunca foi uma referência muito grande em qualidade de acabamento. E uma coisa muito legal são os comandos do ar-condicionado. Aqui na parte inferior do painel tem 2 porta-copos aqui no console central ao lado da alavanca do freio de mão. Eu confesso que eu achei esses porta-copos um pouquinho pequenos, poderiam ser um pouquinho maiores. Eles têm um formato hexagonal, dá para encaixar uma garrafa aqui como a minha, mas se for uma garrafa um pouquinho maior, já não vai rolar não. Aí você vai ter que migrar para o porta-trecos da porta e aí vai ficar aquela barulheira, né? Vai ficar uma garrafa indo, voltando quando você acelerar e frear, o que não é algo muito legal. E se a gente estava falando de acabamento ali na dianteira, principalmente das portas, aqui atrás tem uma diferença. A porta não tem nenhum tipo de tecido, seja aqui onde tem um tecido preto ali na frente ou no encosto de braço, que é plástico também. Aquela velha história, pelo menos os plásticos aqui são bem encaixados, não tem rebarbas aparentes. Apesar de no cantinho aqui, olha, para quem tem olho clínico vai ficar realmente chateado. Em termos de dirigibilidade, você tem uma visibilidade boa, apesar de ter uma coluna mais larga aqui na dianteira, né? Juntando aqui com esse aplique do retrovisor, mas a visibilidade é boa, apesar da janela traseira ela ser bem mais curta e em alguns casos você vai ter uma visibilidade mais reduzida por conta do terceiro ocupante, né, aqui no centro do banco. Outra coisa que eu gostei são os retrovisores, eles mostram muito bem o que está acontecendo nas laterais do carro, mas acho que faltou o alerta de ponto cego. Volkswagen poderia ter considerado isso para a versão Highline. Você pode ver aqui no painel, ele indica até a direção em que há um obstáculo, seja na dianteira, seja na traseira. E isso melhora muito a vida de quem tem algum tipo de dificuldade de noção espacial, que é normal, principalmente algumas pessoas que têm idade mais avançada. Você vai perdendo isso de acordo com o tempo, né? Algo que eu acho que poderia ser bem melhor é a câmera de ré. Ela pega só uma parte aqui da central multimídia e a resolução ainda é bem fraquinha. Ela poderia ser muito melhor do que é e facilitar bastante a vida de quem está dirigindo o Virtus. Uma coisa que vale a pena ressaltar é que aquelas linhas que aparecem, elas não são dinâmicas, ou seja, elas não mudam de direção de acordo como você gira o volante, te mostrando a possível trajetória que você vai seguir. Realmente poderia ser melhor nesse aspecto. Eu ouço o barulho dos pneus rolando e em condições normais o motor não é ouvido, a não ser que eu dê uma pisadinha um pouquinho mais funda, como agora, por exemplo. Ó. Aí o barulho ele invade a cabine. Debaixo do capô, motorzinho 1.0, 3 cilindros, turbo,
são 128 cavalos abastecido com etanol e 116 na gasolina, uma diferença de 10%, ou seja, 12 cavalos com a mudança de combustível. E vale a pena ressaltar que o desempenho é bastante interessante, dá só uma olhada. Bom, o desempenho você acabou de ver, a gente está falando de um carro com uma pretensão bem mais familiar, então a vocação dele é levar bem e ser um pouco mais econômico. Consumo a gente vai falar daqui a pouquinho, mas o que eu noto é um pequeno delay na hora de sair. Você pisa fundo e ele demora um pouquinho a responder, que é normal, né? Dada as questões eletrônicas, existem alguns aparatos que tiram esse delay do acelerador. Esses 128 cavalos no etanol, 116 na gasolina, acabam levando muito bem o Virtus. Mesmo sendo um carro muito competente, a Volkswagen poderia sim melhorar algumas coisas no Virtus. Recapitulando, são o acabamento, em que a marca abusa do plástico, a falta de alerta de ponto cego em uma versão que não é a de entrada do modelo, a qualidade da imagem da câmera de ré, o isolamento acústico que poderia ser melhor e também a demora na resposta ao pisar no acelerador. Mesmo assim, o Virtus tem ótimos predicados e um excelente custo-benefício. Inclusive tem um vídeo aqui no canal listando 5 pontos positivos dele. Não deixe de assistir. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar um like. E se você gosta de assistir vídeos sobre pontos positivos e negativos de carros sem filtros, inscreva-se no canal para não perder outros vídeos como esse.